Boa tarde a todos, nós somos alunos do segundo período, Igor, Juan e Amador. Iremos apresentar sobre o SAP. O SAP 1 ele é o pioneiro na evolução dos computadores modernos, incluindo na sua arquitetura sobre programação e seus circuitos. A programação do SAP é realizada através de códigos específicos, que são utilizados para carregar palavras e instruções, chamadas de código-operação. A proposta da arquitetura do computador SAP é mostrada em 3 diferentes gerações, sendo a geração SAP 1 o primeiro estágio com vistas aos computadores eletrônicos modernos. Esse slide tem o intuito de introduzir ao SAP 1, e a imagem ao lado representa a estrutura do SAP 1. Programação em SAP 1. A arquitetura SAP 1 considera como linguagem de baixo nível um assembly, com 5 operações, como mostra a tabela 1. O LDA inicia um programa. ADD adiciona dados. Subtrai dados. Alt, ele é responsável pela saída de dados. E o HLT, ele interrompe o processamento ou encerra o programa. Esse é um exemplo de programação em assembly, como mostra a tabela ao lado. E ele calcula o resultado da operação aritmética, 7 mais 2 menos 1. Agora o Amador irá falar sobre as diferenças entre SAP 1 e SAP 2. Boa tarde. Eu queria mostrar as diferenças entre o SAP 1 e 2. A gente fez uma tabelinha aqui com as diferenças mais... a totalidade das diferenças, no caso. Mas eu gostaria de focar em algumas que, no meu ver, são mais importantes. A questão das operações lógicas, que teve a diferença que no SAP 2 ela pode ser tratada, ela pode ser manipulada, e no SAP 1 não. Você não consegue alterar as operações. A questão dos endereços e dos UPcodes, que tanto o endereço quanto o UPcode foi dobrado, questão do SAP 2 para o SAP 1. No SAP 1, os endereços eram de 8 bits e foi para 16 no SAP 2. Os UPcodes foi de 4 para 8. As instruções também, eu acho que é bom ressaltar que as instruções do SAP têm um comprimento que pode variar, não é um comprimento fixo. Além disso, também vale ressaltar que no SAP 2 teve o acréscimo de instruções, e esses acréscimos de instruções foi uma instrução de salto, que essas instruções de salto são, como mostrada na tabelinha aí, são instruções que faria com que o programa pudesse saltar alguma instrução. Ele pode ignorar tal instrução com essa instrução de salto. Seria como se fosse um if else, se não. Você conseguiria ignorar uma instrução se outra coisa acontecesse. Teve também a questão das instruções, que além das instruções de salto, adicionaram mais algumas instruções. E vale ressaltar também o display de saída dos LEDs. O display era binário e passou a ser hexadecimal. As principais vantagens do SAP 2 em relação ao SAP 1 é que o SAP 1, a princípio, ele era para fins acadêmicos, em questão de estudo, então ele não determinava muito do SAP em si. Aí ele utilizava apenas 16 bytes de RAM, de memória, e o barramento era de 8 bits. Você nota a diferença quando o SAP 2 ele não só dobra a questão da memória, como multiplica, porque passa de bytes para quilo. Quilo seriam 1000, né? Seriam 64 kilobytes de memória, e o barramento, é uma coisa que eu esqueci de falar quanto ao SAP 1, é que o barramento do SAP 1 era um barramento único, vamos usar unilateral, ele só ia em uma direção. Já no SAP 2, o barramento
não é mais unilateral e ele dobrou de 8 para 16 bits. Co, co, Desculpa, no caso, o SAP2, ele também teve a questão de adicionar esses registros extras, vamos falar assim, como a gente acrescentou no slide, e isso permitiu com que o SAP2 pudesse reter dados na memória, e isso era uma coisa que você não conseguia no SAP1. A questão do, do barramento fazia com que o SAP2 também pudesse registrar bidirecionalmente, ou seja, você conseguiria tanto receber informações quanto enviar informações com o SAP2, que era uma das coisas que você não conseguia fazer com o SAP1. Agora, a gente vai passar já a comparação do SAP2 com o 3, e no caso, quem vai fazer isso é o meu amigo Juan. Juan tem a palavra. No caso, as principais diferenças apresentadas em relação do SAP2 ao SAP3 é que no SAP2, que no caso foi o passo mais recente da evolução dos computadores modernos, que ele possui instruções de salto. Essa nova instrução força o computador a repetir e pular parte de um programa, que no caso, como o Amador já havia citado, antigamente não era possível. Antigamente os computadores seguiam de forma linear. Depois da melhoria para o SAP2, ele acrescentou essa opção de condição, em que o usuário ele passa até a opção de saltar uma condição. Já para o SAP3, o que melhorou bastante é o seu terceiro estágio da evolução, é que ele ganhou muita compatibilidade com um processador que era muito utilizado na época, que é o microprocessador 8085. No caso, o SAP3 ele também incluiu um modelo de programação de um novo registro por ponteiro, que utiliza uma pilha ou USB, com um registro de 16 bits. Esse novo registro ele controla uma porção de memória mais conhecida como pilha. O SAP3 também possui uma CPU adicional que possui os novos registros D, E, F, H, que no caso ele serve para processamento de dados mais eficientes, que antigamente só tinha, no caso, os registros A, B e C. No caso, teve esse acrescentamento de registro para aumentar a performance, e também teve o L, que armazena bits da bandeira S e Z, dentre outros. No caso, como sugestão de evolução posteriormente ao SAP3, no caso, um possível SAP4, é recomendado que na próxima geração, devido à última geração ser uma geração que trabalhava anteriormente com um processador de 2 núcleos, o que ficou recomendado é que dobrasse essa capacidade, passasse de 2 núcleos para 4 núcleos, dobrando assim a performance, permitindo um overclock do processador e possibilitando que, como cada núcleo trabalha com uma comunicação de 8 bits, no caso, passaria a operar com uma comunicação mais alta, permitindo, assim, o dobro da velocidade, já que elas são bidirecionais, aumentaria a velocidade com 4 núcleos, e no caso, cada um desses núcleos trabalhando uma frequência de 8 bits bidirecional, aumentando, assim, o tempo de frequência e velocidade de comunicação. E esse foi o nosso trabalho do licenciatura em computação do segundo período. Obrigado.